Primeiro que retomamos o trabalho de discipulado. Eu gostaria muito que você agendasse, que participasse uma vez só por semana, 35, 40 minutos no máximo. Enfim, então se você for aí assistir uma novela que não edifica, você vai gastar mais de uma hora. Uma partida de futebol com intervalo deve dar 2 horas. Então é algo que vai edificar. Alguns assuntos doutrinários, são 12 lições no primeiro módulo, depois mais 12, assuntos doutrinários, enfim. Gostaríamos muito que todos, participassem com muita alegria desse trabalho de discipulado. Eu gostaria de pontuar outra coisa, porque é um texto de Efésios que diz assim: o marido é o cabeça da mulher. Eu gostaria que os homens ficassem de pé. Por favor, os homens ficassem de pé. Pode ficar, você que é homem, fique de pé, não tem problema não, porque não sendo marido. Muito bem, pode se sentar. Obrigado. Gente, homens valorosos que estão aqui e influentes. O reverendo Mauro Meister é um dos doutores de nossa igreja. Ele trabalha com a educação religiosa. Ele disse o seguinte: só tem um jeito para a gente mudar o quadro. No que diz respeito à frequência, o cuidado, a observância do dia do Senhor. Fui convidado para uma conferência na igreja, o pastor analisou, pensou e disse assim: pastor Dorival, domingo de manhã não. Mas por que domingo de manhã não? Não tem ninguém? Ele mesmo, pastor da igreja. Só a gente, eu e minha família, e mais meia dúzia de gente, gato pintado. Pingado, como diz. Então é o seguinte, o doutor Mauro Meister, ele é um estudioso do assunto, enfim, fez doutorado nos Estados Unidos, enfim, escritor renomado, mas ele disse: não tem jeito, ou os homens tomam um posicionamento, ou vai ficar muito difícil. A gente ficar gritando, vai botar no boletim e dando sermão para quem não merece ouvir. Ele só tem um jeito da gente mudar e fortalecer esse código dominical no dia que os homens acordarem. Porque os homens falaram: hoje, amanhã vamos dormir cedo e ligar esse negócio de supercine da minha época. Terminava 11 horas e era meia-noite, madrugada, 3 horas da manhã, 11 horas. Hoje, 11 horas, o pessoal está saindo para evento na cidade. Então só tem um jeito: não, hoje a gente vai dormir cedo, porque amanhã tem escola dominical. Então amanhã tem escola dominical. Amanhã é segunda-feira, eu quero ver seu filho falar assim: eu não quero ir para a escola. Mas como você não quer ir para a escola? Eu tenho prova de cálculo, eu não vou. Prova de matemática, eu não estou afim de fazer. Não está não, minha filha? Então chega o professor e fala que você está afim, não, que você vai receber um 0. Então, gente, na verdade, nossa vida não é orientada pela gente. Eu não estou afim de ir hoje, não existe isso. Chega para o seu chefe amanhã e fala: não estou afim, eu não estava afim de vir não. Tá bom, tem gente que está afim, tem milhares na fila. Então, meus irmãos, é um apelo que a gente está fazendo, que o nosso objetivo aqui da sobreintendência é fortalecer esse código dominical. Tem sido muito agradável, nós temos professores que estão se preparando, estudando o assunto. Hoje tivemos uma introdução aqui do livro de Daniel. A UMP vai estudar o livro de Daniel do reverendo Hernandes, a nossa classe aqui também. A UPA estará estudando sobre a identidade perdida, no livro do reverendo Ricardo Barbosa, um livro excepcional. E depois também estará estudando a respeito de algumas lições do livro de Daniel. Então gostaria muito que os irmãos estivessem priorizando e agendando. Aí uma mensagem minha que 20 minutos, 30 minutos, não tem como, porque você fica quantas horas na internet, no Face, nas redes sociais, em malhação, em não sei o quê, fora os assuntos aí na universidade. Então fica muito difícil uma mensagem, por melhor que seja, sustentá-lo e diante das lutas, dos contratempos e das adversidades desta vida. Mas eu tenho certeza, como disse o reverendo Mauro Meister, se você falando, você que tem namorado, não, amanhã a gente vai para a igreja. Ou tem uma noiva, não, amanhã a gente vai para a igreja. E se você é o cabeça do seu lar, você, olha, minha querida, I love you, tal, don't cry for me, porém, todavia, amanhã nós vamos para a escola dominical e
e vamos levar a chave. Não vamos levar a chave. Meus irmãos, vai acontecer algo tremendo, a igreja vai ficar forte, os visitantes vão chegar e Deus irá acrescentar aqueles que serão salvos. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 1 de Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 18 ao versículo de número 20. Nós estamos fazendo uma série de exposição nessa porção preciosa da palavra de Deus. Eu gostaria que você evitasse sair nessa hora, são poucos minutos, e, enfim, segura um pouco. Eu não sei que você que é pai, que é mãe, o filho chorou, caiu, precisa de um socorro, de uma ajuda. Parece-me que nós não temos aqui profissionais da área da saúde também, que às vezes atende o telefone, tem que sair, mas não é o caso. Vamos evitar, prestar atenção aqui nessa porção da palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 20. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Soberano Deus, obrigado pela oportunidade de ler mais essa porção da Tua Palavra, e objetivamos daqui, novamente, tirar lições para a nossa vida. Vocês nos ajudando no nome de Jesus, amém. Nós vimos que por ocasião da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele partiu como era de costume, pois a cidade de Antioquia da Síria foi adotada como um ponto de saída, de partida para as suas viagens missionárias, e não foi diferente por ocasião da sua terceira viagem. E dali ele passou pelas regiões mais altas, uma espécie de região serrana, a saber, pelas cidades de Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia. Depois ele seguiu a sua rota pelas cidades que margeiam o vale do Lico, ou o rio Lico, no interior da província romana chamada Ásia, até que chegou a Éfeso, onde permaneceu 3 anos. E provavelmente ali ele idealizou e estabeleceu o Instituto. O Dr. Russell Shedd sempre usou essa expressão, Instituto Bíblico de Éfeso, e funcionou nas dependências da escola de Tirano, a fim de preparar obreiros para disseminar o Evangelho em toda a Ásia, e assim aonde eles fossem, eles pudessem estar propagando e disseminando as boas novas de salvação. Atos 19:11 sumariza o que Paulo fez. Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Fundamentalmente, meus irmãos, a igreja de Colossos, ela estava sofrendo, ela estava padecendo em razão de alguns judeus que saíram do judaísmo, mas que o judaísmo não saíram deles. Então eles estavam ali na igreja, disseram sim a Jesus como Salvador, mas eles queriam implantar alguns rituais, algumas cerimônias. Sentindo dificuldade de independência, de autonomia. E aí, trazendo dificuldades e transtornos para a igreja nascente. Outro problema sério foi o gnosticismo, que por pouco não acabou
não assolou, não somente, né, a igreja, né, de Colossos, mas as igrejas ali no contexto, né, do Novo Testamento. Eles diziam que Cristo era necessário, mas que Cristo não era, né, suficiente. É a ideia de que Cristo mais alguma coisa. Por exemplo, Cristo mais filosofia, Cristo mais gnose. Caso contrário, os crentes, né, seriam mais do mesmo, muito simples. Então eles precisavam de algo mais palpitante, que pudesse trazer entusiasmo, empolgação e alcançar a perfeição, chegar ao verdadeiro aeon. Então, Cristo mais filosofia, Cristo mais gnose. Em realidade, ninguém, ou quase ninguém, talvez uma expressão muito forte, mas retórica, de certa forma, ninguém nega na importância de Jesus Cristo. A dificuldade toda, né, dos falsos mestres ao longo da história da igreja é o reconhecimento, admitir, o problema todo é admitir a preeminência de Cristo, conforme nós pregamos lá na igreja, né, presbiteriana, né, de Rosal. Então os espíritas, por exemplo, ensinam que Jesus é o mestre maior e que ele deve ser seguido, sim, por ser o espírito mais evoluído que habitou aqui nesse mundo. Então eles reconhecem a importância, né, de Jesus de Nazaré. Os muçulmanos da mesma forma, não tem dúvida que Jesus foi um dos grandes mensageiros de Deus, um grande mestre. Agora, comparar com Maomé, aí a gente precisa conversar ou então brigar. A testemunha de Jeová admite, né, que foi o primeiro ser criado por Deus, mas que Jesus não é um ser igual a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui argumenta e diz: ó, gente, isso não tem fundamento, não tem sustentação, isso é bobagem, porque Cristo está acima de tudo. Cristo é Deus de Deus, não é verdadeiro Deus, nem de verdadeiro Deus. Cristo é tudo. Até porque, em primeiro lugar, eu gostaria de pontuar isso aqui, e vai aparecer aí na tela, tudo foi criado por meio dele, e para ele, conforme está descrito no capítulo 1, no versículo de número 16. Olha aí para o texto, capítulo 1, versículo de número 16. O que é que diz esse texto aí, meus irmãos? Todos, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado, né, por meio dele e para ele. A lua, as estrelas, o mar, a terra seca, todos os seus habitantes foram chamados à existência pela palavra, né, do seu poder. Então ele disse: haja luz e houve luz, e assim, né, todas as coisas foram criadas na terra, em todo o universo. Isso significa dizer que quando Jesus falava sobre os corvos, os lírios, a videira, a figueira, Jesus falava sobre coisas que ele mesmo havia criado. Logo, né, por mais sólidos que pareçam ser os montes, ilimitados como pareçam ser os oceanos, distantes como pareçam ser as estrelas no firmamento, houve tempo em que nada disso existia. E Cristo estava rascunhando tudo, estava planejando, traçando, arquitetando, né, todas as coisas. Observe aí comigo em Provérbios, no capítulo 8, versículo de número 27. Provérbios, capítulo 8, a partir, né, do versículo, né, de número 27. Quando ele preparava os céus,
Aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Portanto, tudo foi criado por meio dele e para ele. Em segundo lugar, Cristo é a cabeça da igreja, conforme capítulo 1, versículo de número 18. Por favor, observe aí comigo, capítulo 1, versículo 18. O que é que está escrito aí? Ele é a cabeça do corpo da igreja. O que é que diz depois? Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. É interessante, meus irmãos, aqui, porque quando aparece o artigo definido na língua grega, eu estou dizendo isso porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando aparece o artigo definido, de acordo com a gramática grega, é definido. Todavia, quando não aparece o artigo, podemos traduzir por um artigo indefinido. Então, quando não aparece lá, ho, theos, re, Christos, to, theos, são os artigos, masculino, feminino e neutro no grego, aí está resolvido, tem um artigo, está definido. Mas se não tivesse só theos e assim continuasse a frase, ou Christos, e assim sucessivamente, o tradutor poderia perfeitamente ali traduzir da seguinte forma, aqui por exemplo versículo 18, em vez de ele é a cabeça, ele é um cabeça, caso não tivesse aqui o artigo definido. Mas Paulo foi categórico, como alguém extremamente formado e culto, ele não teve dúvidas, ele colocou o artigo para afirmar e sentenciar o seguinte: Jesus é a cabeça da igreja, ele é a cabeça da igreja. Isso significa dizer que qualquer pessoa que se coloque no lugar de Cristo está completamente destituído do que nós chamamos cristianismo. Logo, eu julgo essa mensagem oportuna, pois muitos líderes têm sido Cristo nas igrejas, ou têm atuado como substituto do Filho de Deus. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, muita empolgação, muito fervor e até mesmo crescimento, mas o critério de autenticidade de uma experiência supostamente espiritual é Cristo. Ele é que tem que, não sou eu, ele é que tem que aparecer. E principalmente as igrejas personalistas, que são conhecidas pelos seus donos, pelos seus líderes carismáticos. É a igreja de fulano, a igreja de Beltrano, do apóstolo tal, do profeta tal, e assim sucessivamente. René Terra Nova, por exemplo, cercado de pompa e circunstância, e já ele se intitulou apóstolo, foi
não satisfeito, foi proclamado como pós-apóstolo, e a sua esposa como pós-apóstola. E como se não bastasse, foi recentemente proclamado patriarca por vários líderes da igreja, reivindicando que a sua unção é a mesma dada, né, por Deus a Abraão. Então ele chegou no nível de espiritualidade tão grande que pastor, brincadeira, bispo, humilhação, apóstolo, more or less, mais ou menos. Então, não mais satisfeito com o apóstolo, ele agora é patriarca. Daqui a pouco vai virar rotina, ele vai ser proclamado como arcanjo. E assim, não sei até onde ele vai chegar. E uma cerimônia assim de gente, parece que um desfile de moda. Um negócio lindo, bonito, um show, uma coisa. Parece aqueles bailes lá do Titanic. E deu no que deu. Infelizmente. É preocupante, pois essa tendência é crescente. No contexto do evangelicalismo brasileiro, líderes e mais líderes estão com isso, né, querendo, né, tomar o lugar de Cristo. E contra tal inclinação e contra tal tendência, o apóstolo Paulo afirma, aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça da igreja. Não tem nenhuma dúvida, aparece o artigo definido, ele é a cabeça da igreja. Mas antes ele diz, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Em Efésios, falando, né, sobre isso, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, na sua oração, ele vem orando pelos crentes, né, de Éfeso, para que eles pudessem entender a suprema grandeza do poder de Cristo, enfim. E aí no versículo 22 do capítulo 1 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, meus irmãos, na verdade, Cristo é o centro de tudo, deve ser o holofote dirigido tão somente para Ele. Esse é o nosso trabalho. Tudo na igreja, como professor das crianças, como tecladista, vocalista, baterista, pregador, professor da escola dominical, devemos nos esforçar, fazer de tudo para que Cristo apareça, para que Cristo seja anunciado, proclamado e exaltado, como nós fizemos nos cânticos congregacionais agora há pouco. Senão, não há autenticidade nessa experiência, nessa celebração, ou então nesse movimento. E por fim, o apóstolo Paulo diz aqui, afirma que em Cristo reside toda a plenitude, conforme capítulo 1, versículo, né, de número 19, olha aí, capítulo 1, versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, o que é que está escrito ali? Quer dizer que não há nada mais, nem menos, não há nada mais, nem menos, não há nem falta, nem sobra. Não há nem falta, nem sobra. O copo está cheio. Aqui não está não, mas vamos considerar que estivesse cheio mesmo. Então não há nem sobra, nem falta. Cristo está pleno, está completo,
Por isso que ele afirma no capítulo 3, versículo de número 11, você pode observar aí, capítulo 3, versículo 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo, em todos. Isso significa dizer, irmãos e irmãs, que Cristo absorve todas as coisas, ou melhor, Cristo absorve, né, todos os conceitos. Portanto, ao discutir política, devemos fazê-lo a partir de Jesus Cristo. Ao discutir economia, isso deve suceder a partir de Jesus Cristo. Psicologia, a partir de Jesus Cristo. Música, arte, vida acadêmica, esporte, tudo a partir de Jesus Cristo. Por isso eu afirmei aqui a semana passada, eu disse que devemos pensar, então, de agora em diante, a partir do momento que fomos alcançados pela graça salvadora, devemos pensar todas as coisas a partir de Jesus Cristo. Não tem sido assim, tem sido diferente, porque a igreja, né, na Idade Média, ela fez um desserviço, a saber, né, tornou algumas coisas, entre aspas, santas e outras profanas. O que é uma coisa profana? Profana quer dizer fora do templo. Assim, tudo que é feito dentro da igreja é santo. E fora do templo é quase que necessariamente profano. A ciência, por exemplo, bem, não tem laboratório aqui na igreja, não tem cientista aqui, até um dado negativo, porque não foi assim na história da igreja. Então foi a igreja reformada que idealizou e que fomentou a pesquisa científica. As grandes universidades do mundo foram fundadas pelos nossos pais reformadores, como Oxford, Cambridge e tantas outras. Então a ciência, por exemplo, é profana, usando esse tipo de divisão e de interpretação, porque é algo que é desenvolvido e fora da igreja, não tem laboratório aqui, então ela é profana. Já a música cantada para a igreja, na igreja, ela é santa. Se ela é feita fora da igreja, ela é necessariamente profana, mesmo que seja uma boa música, uma letra inspirativa. Aí, meus irmãos, não teve jeito. Essa cultura foi implantada e prevaleceu de então em diante a dicotomia. Resultado, nós fazemos coisas santas, entre aspas, e tornamos coisas profanas. Então aquelas que são voltadas mais para a igreja, para as coisas consideradas espirituais, santas, as outras lá fora, não, ao depender, coisas, né, profanas. O que existe, na verdade, eu vou explicar isso aqui, para você não achar que a gente está sendo liberal. Vou explicar isso aqui. Liberal no que diz respeito à ortopraxia, à prática, né, da vida, né, cristã. O que existe, na verdade, meus irmãos, é que com a queda de nossos pais, o coração, o corpo e a mente foram corrompidos. Por isso que há corrupção, ruindade, maldade em muitas músicas. Tem até um estilo aí que estão querendo até criminalizar. Não sei se é o funk, porque pelo incentivo e estimulando não sei o quê, muitas músicas aí denegrindo a imagem da mulher e só
falando numa perspectiva pejorativa e com extrema maldade, alguém que foi criado à imagem e semelhança, né, de Deus, e que não traz nenhum benefício, nenhum alento, nenhum encorajamento para contemplar a natureza, a beleza, a grandeza, né, do ser humano, enfim, não traz nenhum incentivo para a celebração, né, da vida. Então, em função do pecado, em função da queda, do coração e o corpo e a mente foram corrompidos, por isso que há maldade, corrupção em muitas músicas, novelas, filmes, livros, literatura e em muitas coisas produzidas e praticadas por esse mundo fora. Então é isso que aconteceu. Então, para não falar sobre isso e avaliar a questão das consequências da corrupção, né, do gênero humano, então a saída foi exatamente essa dicotomia. Então algumas coisas são santas e outras são profanas. Na verdade isso não existe. Mas o que ocorre é isso. Algumas coisas são mal feitas e Deus não é exaltado, não é glorificado, não há naquela arte, não em todas, ou na música, ou na canção, ou na poesia, algo que é justo, que é puro, que é de boa fama. Então o certo é fomentar a música, a composição, a literatura, a pesquisa científica, de tal maneira que aquilo que é puro, que é amável, que é justo, que é de boa fama, que todo mundo possa se ocupar com isso, e que Deus seja glorificado. É aquela ideia do postulado básico da reforma: só lhe deu glória, e que tudo seja feito para a glória de Deus. A escola, o colégio, a universidade, o ensino, a intelecção, a pós-graduação, o doutorado, o pós-doutorado, o esporte, o lazer, o entretenimento. Já pensou que coisa linda, meus irmãos? Em vez de a gente ficar naquela, não, isso aqui é profano, não, isso aqui é sacro. E dizer, não, vamos trabalhar de tal maneira, melhorar essa música, não, vamos compor uma outra música de uma forma diferente. O que foi que C.S. Lewis fez, que era um ateu, depois que ele foi convertido? Ele continuou escrevendo, da mesma forma como alguém que era um Jorge Amado melhorado na Inglaterra. E aí ele continuou escrevendo, só que agora na perspectiva de Cristo. Por isso as crônicas de Nárnia descrevem muito bem isso, que é Cristo reinando e governando e todo-poderoso sobre tudo e sobre todos. Então a boa notícia é que Cristo veio, e Ele veio para mudar esse quadro e reconciliar todas as coisas. Olha aí no capítulo 1, no versículo de número 20 de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Por certo, isso irá acontecer no novo céu e na nova terra. Mas até lá, meus irmãos, nós somos cooperadores. E enquanto cooperadores devemos trabalhar para isso, para convergir todas as coisas para Cristo. Então vocês estão percebendo que aqui eu não estou falando para você sair da sociedade, como muitos fizeram por ocasião da Idade Média, adotaram a vida monástica, gente boa, professor, poeta, historiador, músicos, enfim, eles foram com a melhor das intenções e adotaram a vida monástica. E aí hoje há uma crítica quanto a isso, porque eles poderiam estar influenciando e sendo um instrumento de Deus na sociedade, sendo sal e luz no mundo. Mas não, eles saíram, abandonaram tudo e viveram de uma forma isolada até conforme a vontade de Deus para a vida deles, enfim, e deixaram poderiam ter deixado um legado para a comunidade, para a sociedade, para a cidade, para o estado e para os países. Isso, França, Alemanha, Holanda, Escócia, Inglaterra, enfim, e assim sucessivamente. Então é isso que devemos fazer, trabalhar enquanto cooperadores de Deus, de tal maneira que a música, que tudo, que o esporte, que o lazer,
que o namoro, que o casamento, que a vida, o entretenimento, né? Que toda a música, a canção, a poesia, o trabalho, né? Que todas as coisas, né? Sejam direcionadas e na perspectiva, né? De Cristo Jesus, de tal maneira que Ele seja exaltado e glorificado, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Que assim seja, em nome de Jesus, amém.